democracia acobertou, esse pedaço do nosso país que agora está desrecalcado, que agora está visível, que agora está condensado num livro, que agora está disponível a todos nós, que agora está disponível aos nossos filhos e aos nossos netos. Esse pedaço da nossa história, ele foi inspirado pela trajetória do mestre Jean e por todo o incentivo que ele deu a todos os pesquisadores. A verdade de um país é a base para a construção da nossa pátria. Essa foi a frase que ele colocou, já se vão 5 anos, essa foi a base que motivou todos os pesquisadores a enfrentarem todas as tentativas de os tornarem ridicularizados perante aqueles que queriam continuar falando que a verdade simplesmente não era aquilo que de fato ela era. Então, mestre, Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, te agradece imensamente pelo seu incentivo. Eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Ciro Gomes e dizer que é uma grande honra tê-lo aqui. Ciro Gomes, Ciro das Massas, como se pode ver hoje aqui, Ciro Atômico. É uma grande honra tê-lo aqui e eu diria que é uma grande honra tê-lo aqui porque a sua persistência em afirmar que nós temos que discutir um projeto de desenvolvimento nacional, ela é absolutamente admirável. Contra toda a onda neoliberal que dizia que Estado-nação não existe mais ou não presta para nada. O nosso, né? O deles continuava lá intacto. A sua coerência foi única, foi absolutamente inquestionável em todo esse tempo. Nós precisamos ter um projeto de desenvolvimento nacional que olhe, aliás, para fazer isso que foi falado nas palestras anteriores, para servir o povo, para trazer uma vida digna a todos. Então, mais uma vez, eu tenho que agora me calar e passar a palavra a Ciro Gomes, que assim empossado nessa noite, professor da nossa faculdade. Obrigado. Boa noite a todas e a todos. É uma alegria muito grande para mim, um privilégio especial voltar aqui, conversar em companhia tão agradável, antes de mais nada, e tão instigante de outra parte, tão provocador e irritante de outra parte, porque nós precisamos pensar, o Brasil precisa pensar, o Brasil precisa se livrar de um conjunto de certezas, todas equivocadas, todas estúpidas e todas, não vou exagerar, genocida no limite. E nós vimos aqui o exemplo da Luísa, que é absolutamente comovente. Você é um país que tem a ronda do fracasso, a nuvem negra das contradições, das desgraças, etc, etc. Você vê um depoimento otimista, para cima, verdadeiro, exemplar, mais exemplar do que retórico, é muito bom. Mas para cada Luísa que tem no Brasil, matou 100 mil outras tentativas, porque esse é um país muito ruim de se trabalhar modernamente, de se empreender modernamente. Vou especular sobre as causas disso, porque isso tem a ver com o nosso tema. Ouvir o professor Jean-Claude é sempre um privilégio muito grande, eu sou antigo fã, e ele cumpre um papel que é o papel mais relevante na sociedade sadia, se eu puder usar isso, que é a elaboração intelectual instigante, rebelde, não obrigada a coerências, não obrigada a métodos, e isso é absolutamente essencial. Portanto, é um privilégio, mais uma vez, lê-lo, ouvi-lo, e é muito importante que a meninada, que a juventude brasileira, desse a essas provocações para que ela possa abalar as convicções, as premissas, todas estúpidas, mas muito dominantes, muito prevalentes, e a gente possa, enfim, fundar um pensar brasileiro sobre nossas especificidades, sobre nossas histórias, sobre nossos futuros pretendidos, sonhados, e ao redor dos quais deveríamos celebrar nossos dissensos e consensos.
Essa noite, portanto, para mim é muito boa, mas eu fiquei absolutamente mordido aqui com algumas coisas e eu vou começar. É porque o meu olhar é de outro ângulo, portanto, não há nenhuma contradição, a não ser a necessidade de um cara como eu, né, especular um pouco por outro ângulo o mesmo olhar. O Brasil que nós temos, penso eu comovidamente, não é propriamente consequência fatalista do entrechoque individual maravilhoso ou vulgar, né, das nossas personagens, dos nossos elementos históricos. O Brasil é isso, macunaimicamente o Brasil é um lugar de personagens, coisas muito fascinantes, coisas muito chocantes, mas tudo no nosso país acontece dentro de uma moldura muito constrangedora que vai tomando ciclos. Então eu vou, sem querer cansá-los, muito mais do que já vou fazer, eu vou rapidamente passar alguns ciclos para a gente saber que esse Brasil que nós temos hoje é consequência de um punhado de coisas contemporâneas, mas que encontra também constrangimentos atávicos no nosso fundar. Por exemplo, a Luísa reclamou aqui que parece que no Brasil é um errado a gente ter dinheiro e tal. Isso é um legado da moral católica. A moral luterana diz que o lucro é um dom de Deus e os portugueses nos trouxeram o legado da moral católica, para quem é mais fácil um camelo passar do fundo de uma agulha do que o rico ganhar o reino dos céus, né? Isso está entranhado em tudo do nosso viver. Quer ver? Financiamento de campanhas. Hoje, prevalente no Brasil, é uma grande farsa, uma grande hipocrisia, constrangida por um moralismo que nos contaminou praticamente a todos, chocados pelo escândalo novelizado da ladroeira, da corrupção vulgar e impune, e nós partimos para a ideia de abolir a ideia de que existe poder econômico, ao invés de partir para a tentativa quase vã, porém que deve ser tentada, de afirmar a existência do poder econômico e estabelecer sobre ele a luz da transparência e dos controles sociais possíveis. O Brasil que nós temos hoje é consequência de um punhado de coisas contemporâneas, mas tem a ver com o nosso legado. Este país, quando começou, a terra não era um fator de produção como ainda hoje não é. Não se mata por fator de produção, mata-se por símbolo de poder, por status. Nós fomos retalhados em capitanias hereditárias, atribuídas a uma persona nobre, ou rica, ou influente no reino português, e de lá se repartiram essas capitanias em sesmarias, datas e tal. Se você for no cartório de imóveis de São Paulo, ainda está a memória disso. Por isso que se mata no Pontal do Paranapanema, por terra, no nosso país. Sabe essa história de cidadão de bem? É um legado disso, sabe o que era? Só tinha direito a voto no Brasil. Até ontem, 1930, quem possuísse propriedades e não fosse fêmea. Só podia votar até ontem, dia 1930. Essa universidade aqui não é produto do imperador, não. Essa universidade aqui é produto da derrota militar de São Paulo no vagido da modernização brasileira em 30. E aí vem a fundação da USP. Claro que o lado de São Francisco antecede. Estou só dizendo que essa universidade, não a escola aqui, o que não lhe tira o extraordinário brilho e a extraordinária importância para o país. Mas só que tudo que nós vemos hoje tem raízes ali, né, fortíssimas. A escravidão não foi um pecadilho. A escravidão no Brasil foi uma chaga que ainda hoje explica por que culturalmente o brasileiro não tem respeito pelo trabalho como um valor em si. Eu estou falando assim, se eu, cearense, de classe média, filho de funcionário público, mandasse a minha filha varrer a calçada em Fortaleza, na casa onde morava, ela provavelmente ia botar um véu, ia me obedecer, mas ia botar um véu com vergonha. Fomos para os Estados Unidos, um período na Universidade de Harvard, e ela achava absolutamente legal, massa, sal, né? Ganhar um tostão da vizinha para varrer a calçada lá, varrer as folhas e tal. Porque ali há um legado em que, se, apesar da chaga da escravidão também estar lá, mas abolida com um século de antecedência no Brasil, e por isso foram à guerra e celebraram sua paz institucional no sangue de milhares de americanos, né? O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Foi o último do mundo, né? E ainda mais por constrangimento inglês,
né? Porque começava a haver competição ilegal ou competição impossível de ser praticada. Começa no Paraguai, onde nós fomos a uma guerra vexaminosa. Enfim, só não vou ser muito catártico hoje não aqui, mas as nossas fundações são meio escrotas. Por outro lado, nós temos algumas virtudes. Por exemplo, essa ideia sincrética. Né? A ideia sincrética é uma distinção relevante. Os espanhóis foram ao genocídio. Cortés enganou o rei Atahualpa e mandou bala mesmo, naquela época já tinha pólvora. Os portugueses comeram as índias. Criamos uma raça mestiça, cabocla. Isto é maravilhoso, isso é um potencial extraordinário. Isso vai, talvez único, como melting pot, sob o ponto de vista demográfico, não há rival. Não há rival, né? Diferente, por exemplo, da Europa, que está com esse drama terrível de imigração, depois do ciclo de descolonização, do período negro, que não se pode esquecer também. Entre nós a coisa é diferente, né? Agora nós temos o fenômeno sírio, né? A humanidade inteira fechando os olhos para essa coisa absolutamente abominável, em que milhares de pessoas, por países desestabilizados numa luta por petróleo, embarcam em boia de como é que chama? Uma boia antigamente era negócio de pneu, câmara de ar, pronto. E morrem na foto daquela criança que mexeu com a minha vida para o resto da vida. Aqui também você tem essa coisa do sincretismo religioso, fruto da miscigenação, em que você celebra, né? Um sincretismo em que Iemanjá é Nossa Senhora de tal, e coisas que tal, e nós vamos estar atravessando aí. Mas nada que não possa piorar. Vem aí, está presente com muita força o neopentecostalismo, que vem da América do Norte e agora está indo para a política com muita força. E isso não é um fenômeno trivial. Porém, vamos lá, acelerando. O Brasil é isto, né, para o bem e para o mal, mas eu vou acelerar, fazer um fast forward aqui, por causa do tempo, e nós vamos chegar ali em 1950. Acabou a guerra, portanto é uma referência importante. Acabou a Segunda Guerra Mundial, olha o que era o Brasil. Nós éramos 82% da população, isso era ontem mesmo. Eu nasci em 1957, 12 anos depois disso aí. E me considero um cabo relativamente novão, assim, da meia idade. Olha, ele gostou. Eu sei que é fraterno. Então, repare bem, em 1945, para a gente fazer uma aceleração aqui, eu vou desconsiderar os 42 anos de estabilidade e de iluminismo do Dom Pedro, que foi muito importante, o segundo, né? O primeiro não tinha nada de brasileiro, mas teve importância estratégica, porque enquanto a América Espanhola implodiu em 1000 pedaços irrelevantes globalmente, a América Portuguesa não só avançou para além de Tordesilhas, como fundou uma potência extraordinária na sua complementariedade. Eu vejo o Abaca do Sul falar em separatismo, então o Brasil é o que é, potencialmente poderá ser muito mais ainda, por uma complementariedade única, em que a gente pode colher trigo, que é uma cultura temperada, no mesmo dia, e colher um melão numa cultura tropical no mesmo país. Isso não tem no mundo. Não existe no mundo, ninguém tem isso, nem a China, nem a Índia, nem a Rússia, ninguém, nem a América do Norte, que ainda chega parecido, mas não tem como nós. Além de falar que o petróleo está num canto e nós fazemos com o preço que quisermos para todo mundo, enfim, vantagens as mais extraordinárias da nossa unidade, com todas as coisas, que são uma obra extraordinária do gênio português. Dom João VI, a propósito, que se fala na historiografia brasileira, era um bobão, foi o único chefe de Estado da Europa continental que o Napoleão Bonaparte não derrotou. Escafedeu-se para o Brasil, apoiado pelos ingleses, e manteve a unidade e o reino português. Depois que o Wellington derrotou o Napoleão, voltou e levou o Pedro IV, que era o Pedro I, para cá, adiou a República um século, porque a Inconfidência Mineira era abolicionista, republicana e democrática, não é? E isso foi a Revolução Americana, a Revolução Francesa, e nós aqui esquartejamos o Tiradentes e acabamos com o Felipe dos Santos, essas coisas todas, e adiamos 100 anos a República, a democracia e a abolição da escravidão, que é a pior de tudo. Vamos lá, em 1945, 82% do nosso povo morava no campo, apenas 18% na cidade. E havia uma ideia, né, no mundo de reconstrução a partir de uma compreensão muito inteligente, muito óbvia, e isso eu quero recuperar para os dias de hoje,
que era uma coisa do Keynes, depois sistematizada em Keynes. Qual seja, a destruição do território europeu, da destruição do Oriente, do Japão especialmente, demandava uma presença estratégica dos Estados nacionais ou de uma ordem global nascente para que essa reconstrução acontecesse. Então não houve muita contestação. Apesar do fenômeno do comunismo soviético, etc., etc., ninguém achou que aquilo era parecido com aquilo. Simplesmente o plano Marshall na Europa, o general MacArthur no Japão, etc., etc., foram para lá com bilhões de dólares norte-americanos, da nova potência emergente, que ganhou a hegemonia tecnológica, financeira, fundou Bretton Woods, fundou o Banco Mundial, fundou o Fundo Monetário, e passou a ter a moeda termo de referência de valor, reserva de valor do planeta todo. Essas são as consequências que até hoje estão presentes, não nos iludamos. Pois bem, entre nós, o sistema nascente das Nações Unidas sistematizou uma ideia. Por isso que eu tenho muita irritação quando eu vejo as pessoas dizendo assim, se livre das ideologias e tal. Fora de ideia não há nada. O que a gente pode é se livrar de preconceitos, de fórmulas prontas, isso eu estou de acordo. Mas sem ideia, sem valores, tudo é debalde. E, no fundo, vira a direita constipada, porque sem ideia não se muda. Só se muda com ideia. E valores. Eu sei que estamos de acordo, talvez seja mais uma coisa de língua, né? de acepção de palavras, etc. Mas repare bem, surgiu ali, inspirado por este encontro de dinheiro público com tarefas promocionais do desenvolvimento privado, uma institucionalidade absolutamente nova, né? Na prática, a ideia do nacional desenvolvimentismo. Foi replicada entre nós, sistematizada na CEPAL, e esse extraordinário gênio, Juscelino Kubitschek, é o segundo, mas o primeiro foi o Getúlio Vargas. Autoritário, populista, latino-americano, instituições debilíssimas, carismático, guia genial dos povos, também era um tempo de muito culto à personalidade, lá como cá, não por acaso o Lula está pagando dos mesmos padeceres, porque a institucionalidade ela é absolutamente reacionária ou autoritariamente imposta ciclicamente. E isso é o nosso tema fundador de hoje, ou do nosso encontro. Pois bem, o Getúlio imaginou uma coisa que é trivial. Era assim, vamos modernizar o Brasil. Modernidade, a data já não é mais tão moderno hoje, mas segue dramaticamente pelo nosso desenvolvimento retardatário, era sinônimo de indústria. Então vamos modernizar o Brasil significa vamos industrializar o país. Em cima do quê? Um país que 82% da população morava no campo, nós extraímos nossos excedentes econômicos na monocultura, no latifúndio, no legado escravista, substituído pela mão de obra manipulada do migrante fudido que veio, né, do pós-guerra e do Japão e da confusão do mundo todo, que veio para cá se submeter a qualquer salário, o prato de comida já resolvia o problema, né, o que quer dizer talvez até mais escravidão ainda, que os escravos eram semoventes, portanto tinham que ser alimentados, vestidos e guardados pelo dono do jumento, né, pelo dono dos cavalos e tal, pela cor da pele. Isso é esse nosso país e o mundo, mas só que nós fomos mais gravemente do que em qualquer lugar do planeta, eu já falei isso, e acho que isso tem uma centralidade na purga do nosso passado em direção a uma civilização modelo para o mundo que nós temos potencial de ser. Eu vou concluir dizendo isso. Pois bem, nós tiramos o nosso excedente dessa estrutura, né, de terra, latifúndio, trabalho escravo ou depois trabalho migrante e monocultura. Café aqui para baixo, cana-de-açúcar lá para cima. Não temos mais nada. É neste ambiente que a política faz o milagre de conceber a tal modernidade pelo caminho da industrialização. E começam a surgir os problemas concretos. E a imaginação e a audácia substituindo os realismos, as prostrações ideológicas, criptoconservadoras de antanho e de hoje. Era assim, as missões americanas, russas, não sei de onde, diziam que o Brasil não tinha petróleo. E o Getúlio disse assim, vamos abrir uma companhia de petróleo, porque petróleo é a indústria de base, sem o que eu não vou ter uma petroquímica. O Brasil não tinha aço, os americanos constrangiam o mundo inteiro de não ter destruído toda a base de aciaria siderúrgica alemã, destruíram a base siderúrgica do Japão e praticamente ficaram com o monopólio do aço plano, que é o insumo de toda a metalmecânica. E o Getúlio meteu na cabeça, tem que ter uma base de aço no Brasil, e flertou com o nazifascismo, bailou. Quando ele viu os planos de ocupação dos Estados Unidos, do Brasil pelos americanos, atentem bem, ontem,
na história do Brasil, onde os norte-americanos fizeram planos, eu os conheço com detalhes, porque estão liberados, está na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, iam ocupar o Nordeste brasileiro, para começar, porque o Hitler estava vindo para as Américas e daí, portanto, conseguia alcançar o território americano pelo norte da África. O Getúlio viu, transacionou com os americanos, trocou o alinhamento brasileiro de neutralidade para alinhamento com os aliados, apesar do seu flerte nazi-fascista, ideológico, o mundo era assim, preto ou branco, ou era comunista ou era fascista, não tinha muita nuance. Atentemos de novo para essas simplificações estúpidas e grosseiras, lá como cá, e conseguiu a Companhia Siderúrgica Nacional. O fato, de novo, vou acelerar um pouco, é que o Brasil, entre 1945, este cenário que eu estou descrevendo aqui, e eu vou arbitrar para fim de argumentar, em 1980, o Brasil foi a maior vitalidade, a maior complexidade, a maior velocidade de crescimento da história do capitalismo mundial, sem rival. Eu pensei que a China ia nos tomar o recorde, mas ela precisava ter crescido a 12% ao ano, mais 10 anos, e ela está claudicante. Então ela não vai bater o recorde do Brasil. Nós saímos de 1945 para 80, 35 aninhos. 35 aninhos, isso não é nada, sob o ponto de vista do tempo histórico. O Brasil saiu do nada e virou a 15ª economia industrial do planeta. Através de quê? As simplificações que eu lhes falei, a audácia e a não aceitação passiva das contradições mitificadoras, aí sim ideológicas, vendidas como ciência boa, sendo ideologia de 5ª categoria, que era o Brasil. Como é que vai industrializar se não tem dinheiro? Que é a primeira grande questão. Funda-se a ideia de um Brasil que vai tangenciar, evitar o sacrifício e as tratativas e os acordos e as transações e as rupturas necessárias para construir um elevado nível de poupança doméstica, e isso fomos pelo atalho do endividamento. Naquela data, era razoável porque o dinheiro era de muito longo prazo e muito barato. Eu estudei esses contratos médios. O Brasil tomava $1 bilhão emprestado na década de 70 a 3% de juro ao ano, 1,5% de juro ao ano, mas eu digo o contrato médio, 3% de juro ao ano, 5 anos de carência e 20 anos para pagar. Aí você pegava um dinheiro desse, abria uma Petrobras, no dia do terceiro ano de faturamento ela já tinha o dinheiro para pagar tudo. Então era danuça tomar dinheiro emprestado e fazer Brás. Né? E as estruturas, as infraestruturas a esse esforço correlatos. Depois você tinha um outro problema, que era para hoje, a gente, para não ter saudades, né, do tempo bom, da gente voltar ao tempo do cinema novo, da bossa nova, do Juscelino Kubitschek. Então, não, infelizmente, não é mais possível. Mas a data é por quê? Porque na data os ciclos tecnológicos se sucediam com muita paciência. Então, a gente pegava, por exemplo, a primeira linha de montagem do Brasil foi uma linha de montagem desativada da Alemanha, da Volkswagen, trouxemos para cá, para São Paulo, e o Fusca que saía daqui era mais ou menos a mesma coisa do Fusca up-to-date que estava rodando nas ruas da Alemanha, só com um pouquinho mais de produtividade, mas o produto mesmo era igual. Então, danamos, e para completar e superar nossas perplexidades contemporâneas, nós botamos a economia brasileira sob uma redoma de proteção. Também razoável. Por quê? Porque eu não iria fazer nascer uma indústria nacional brasileira sem maturidade tecnológica, sem escala, sem tradição, rivalizando imediatamente, porque o caminho foi substituição de importações com o competidor internacional, que até poderia praticar preços artificialmente baratos contra nós para não deixar nascer o competidor no mercado potencialmente extraordinário e cinético como o Brasil é hoje. Isso é rapidinho aqui, como estou me obrigando a fazer, já pedindo desculpas, mas eu me animei com essa conversa aqui, da gente conversar um pouquinho mais dentro do organismo. Tem uns maus cheiros ali que a gente vai ter que frequentar, mas tem essas exuberâncias também. Né? Dado que nós não somos da direita, portanto não estamos constipados. Vamos. O quê? O sanitário está aí atrás, se precisar. Então, repare bem, este modelo nacional desenvolvimentista produziu, por um lado, a 15ª economia industrial do mundo. Isso é uma façanha que mostra que nós não temos defeito genético como nação. Pelo contrário, uma proeza global histórica. O mundo inteiro admira quem estuda a economia, quem compreende a economia, o mundo inteiro admira, né, esta proeza nacional do Brasil. Porém, nós também produzimos por este caminhar, e isso dói para uma certa esquerda tradicional no Brasil, nesse mesmo caminhar, por estas mesmas fórmulas,
nós produzimos a sociedade mais desigual do planeta. Produzimos a maior migração campo-cidade em curto prazo da história da humanidade. A China está agora começando a experimentar e está reprimindo. Eu fui visitar Shenzhen, que foi a primeira zona especial, e era impressionante, assim, uma cidade cercada e não tem um mendigo na rua, não tem um sem terra na rua, não tem uma favela na rua, porque só pode entrar lá quem for tiver a carteirinha, né? E aqui está o prédio de aço e vidro, top global, e fora o cara puxando um arado com um búfalo, um arado de madeira. É o modo deles de fazer as coisas, mas essa tensão migratória o Brasil simplesmente desconsiderou. E a gente, nesses 30 aninhos, viramos 82% urbano. Lembra que era 82% rural, viramos 82% urbano, e aí estão as megacidades. A ideia van do nacional-desenvolvimentismo era germinar no Sudeste a indústria de base, e como era estatal, entregar o insumo, preço CIF uniforme em Manaus, Fortaleza ou Porto Alegre. Então a ideia, vamos produzir aço no Rio de Janeiro, e entregamos a chapa de aço, que era estatalmente controlada, pelo mesmo preço em Manaus, em Fortaleza ou em coisa, de maneira que a metal mecânico vai germinar em todo canto. Isso se revelou ingênuo, porque não é a única vantagem a logística da chapa de aço. E aí você tem uma hipertrofia, e esta é uma razão da crise, o centro da crise é São Paulo, que é um dramático processo de desindustrialização do país está vivendo. Então você tem a concentração de renda como a maior perversão desse exercício, para empatar capitais nesse esforço industrializante e modernizante das infraestruturas. Nós não fizemos a reforma agrária, que o México fez na década de 50, os Estados Unidos fez na década de 20, na década de 30, o faroeste americano é uma história da reforma agrária, da luta pela terra, né? A China, desde 1948, equacionou a questão da terra, a Europa desde sempre equacionou a questão da terra, e nós no Brasil não fizemos. De maneira que até o minifúndio perdeu sentido, porque hoje a economia é tão violentamente hostil ao pequeno, pelo adensamento tecnológico, pelo acesso a mercados, pela escala e os ganhos inerentes à escala, que nós perdemos o passo da reforma agrária e agora ainda temos uma memória de que o caminho é isso. Não, isso nos desafia a inovações, é outra conversa, é juntar muito pequeno para criar uma associação, um outro modo de produção, né, que eu tenho especulado e já experimentei nas minhas vivências como governador, como ministro. Se houver curiosidade, a gente pode conversar. Bom, esse modelo produziu essa contradição e morreu. E morreu mesmo. Por isso que a gente tem que fazer isso. Morreu mesmo, porque parte importante do pensamento progressista brasileiro viu isso, que é muito de ontem, e tem saudade, acha que pode replicar aquilo, que o caminho era aquilo e tal. E aí fica essa confusão e não é mais possível. Por quê? Aquele dinheiro que era a longo prazo e barato virou o que eles chamam de smart money. Ou seja, dinheiro eletrônico, que arbitra ganhos especulativos worldwide, ou seja, mundo afora, em tempo real. Com variações de câmbio, de taxa de juros, de risco, etc, etc, em tempo real. Um videogame, quase sempre cheiradíssimo de cocaína. Garotos operando videogame em Wall Street. Sem nenhuma responsabilidade, o cara aperta um botão, trouxe 3 bilhões de dólares e quebra um país. Como aconteceu com a Grécia. Ou está acontecendo com a Espanha, está acontecendo irremediavelmente com Portugal, irremediavelmente com a Irlanda. Olha onde é que eu estou falando. Países do Mediterrâneo, de desenvolvimento avançado e tal. Na verdade, quem está escapando é a Inglaterra, já com contradições importantes, a saída do euro. A França, porque preserva determinadas personalidades, que a França, a velha França que eu admiro muito, preserva isso, podemos especular. E a Alemanha, porque a Alemanha conseguiu, com todo respeito ao eventual europeu aqui presente, que eu sei que na mesa não tem nenhum, né? Não é verdade? Claro. A Alemanha conseguiu pelo neoliberalismo, pela unificação, o que não conseguiu em 2 guerras mundiais. Dominou o mercado europeu e hoje é o epicentro de um progresso que a Europa não consegue financiar. Então você tem tensões fora do território, da eminência de Síria, de Iraque, de Líbia, enfim, toda essa área constrangida por hordas de imigração que vão tensionar a política e vão empurrar a Europa para o populismo reacionário de direita, que é muito perigoso e já deu demonstrações disso. Morreu porque os ciclos tecnológicos se sucedem agora em tempo real. Quer dizer, você tem um iPhone 7, eu tenho 6S, estou muito feliz, não sei o que o 7 tem, mas a demanda agora é de ter o 7. Né? É isso, eu sei lá o que é, megapixel na foto, não sei o que e tal, eu sou ligado.
Estou ligado, eu tenho o Instagram dele da Fundação, eu tenho o Facebook. Né? Vivo, agora eu estou com o meu Facebook, tem muita gente do Brasil inteiro, mas agora, perdão para quem estiver lá, eu estou dedicado à campanha em Fortaleza. Né? Mando bala lá diariamente num capitão fascista que está lá. Apoio PSDB, PSDB, PS, tudo enquanto de ruim que não presta na vida. Então, e a vida é assim, a vida é dura. Metade do PT não, ele fez tanta besteira agora que o PT ficou em cima do muro. Não vai com a gente, mas não vai mais com ele também. Não. Bom, o modelo morreu e nos deixou escombros, que eu quero acelerar de fato mesmo. Os escombros disso estão hoje nos constrangendo modernamente. Então é um ciclo novo que é, vamos dizer, alterado pelo real. O plano real, que eu ajudei a fazer, como o ministro está fazendo, do presidente Itamar Franco. Alguém aqui em São Paulo vive enchendo o saco, que eu fui ministro do Fernando Henrique. Respeito. Eu nunca aceitei casar com São Rosa e convite. Pois bem, esse modelo, ele quando desfinanciou a estrutura, ele criou um conjunto de deformações no nosso viver. A essa altura, nós estamos crescentemente informados de um padrão de consumo global. Aviso, a única coisa de fato globalizada no mundo hoje é a informação. Nada mais está globalizado. Nada mais está globalizado. Mas a informação, especialmente a informação de um padrão de consumo sofisticado, ao qual a propaganda e as nossas debilidades, pela desmonte da política, pela descrença no coletivo, pela vontade de um pertencimento negado que o setor público e a política não nos dão mais. Enfim, nós estamos indo para um individualismo exacerbado e estamos aceitando passivamente, isso é a grande questão que tem que ser mudada na humanidade, que ser feliz não é mais uma coisa subjetiva, espiritual. Antigamente, a minha geração, isso não é tão antigamente assim, vamos dizer, o gatão da meia-idade, ainda com veleidades, né? Acabei de ter um filho, o Gael tem 11 meses, a coisa mais linda do mundo, enfim. Eu tive que provar a minha virilidade. Estou me exibindo para alguém aqui nessa sala. Não, mas deixa eu conversar, isso é sério. Então, repare bem, nós estamos transitando a nossa busca ansiosa por felicidade, que se dava no ambiente espiritual, não religioso, na estética, no romance, na música, na poesia, na insurgência revolucionária que a política dos anos 60 nos dava. A gente não acreditava que era capaz de enfrentar o ditador. A gente achava que era capaz de revogar as bases de compreensão da família monogâmica e superar os limites físico-químicos do nosso cérebro na viagem de Sérgio, que acabou se revelando, né, um grande equívoco, mas era só isso que a gente achava. A gente achava que era potente para tudo. Né? Eu nunca experimentei, eu gosto de cachaça. Nessa época eu morava em Sobral. Não que eu censure quem experimentou, apenas na nossa lombra era outra. Né? Era poesia muito, né? O romantismo, a paixão exacerbada, isso é felicitante, né? A busca. Hoje nós estamos induzidos, inconscientemente ou mais conscientemente, a referir essa busca ansiosa, nesse caso, absolutamente impossível, de buscar felicidade na resposta a uma pergunta bem pragmática. Quanto de uma expectativa de consumo maravilhosamente excitada por uma informação globalizada que choca a África, a América, as Américas, a Europa, o Oriente, a China, igualzinha. Quanto dessa expectativa de consumo maravilhosa eu dou conta de praticar com a renda apertada que eu tenho? Então a resposta é impossível, por isso a humanidade é infeliz nessa transição. E nós temos aqui dois problemas. Um grave, que é a humanidade tem que buscar um caminho de se reespiritualizar, porque o planeta não aguenta este modo de consumo, simplesmente. O modo de consumo simbólico é a propriedade individual de um carro que queima combustível fóssil. Na América do Norte hoje, 2 carros para cada 3 habitantes. Se a China replicar este mesmo padrão, e ela está caminhando nessa direção, na América você tem 200 milhões de carros, a China vai para 850, cerca de 900 milhões de carros, e o planeta morre neste passo. Então, evidentemente que antes do suicídio coletivo, nós começamos a... isso tem caminhos, né? Tem caminhos. É só a gente introduzir na pré-escola que o consumidor não... O caminho é a reespiritualização, a ideia de que ser feliz não é consumir. Consumir é um coadjuvante, pode ser, mas felicidade é outra coisa. Felicidade é o amor, é a compaixão, é a alteridade, é a solidariedade, enfim, é o apego
a um planeta Terra bonito, limpo, sadio, enfim, e alteridade. Fundamentalmente, a única possibilidade de ser feliz é a alteridade, é viver para o outro, para o meu próximo, para o outro lado. Aleluia, irmão, mas não é isso não. Até porque o aleluia, irmão, promete isso no outro mundo e eu quero aqui, agora. Né? Mas, por enquanto, nós temos um problema que é o que nos traz ao momento contemporâneo. Este bom, bonito e barato, aspas, felicitante, ele é desejado globalmente, mas ele é produzido localmente. E entre nós brasileiros, nós não temos a ambiência econômica para produzir, por média, este bom, bonito e barato. Por 1000 especificidades. As 3 são absolutamente centrais. A primeira, financiamento. O mundo está com juros negativos e o Brasil tem a maior taxa de juros do planeta. Por isso que a política não pode ser negada, porque isso é uma questão de conflito distributivo. E não se conhece outro mecanismo de mexer nisso fora da política. Então, a caridade, né, o ato individual de ser decente, de pagar impostos, isso é absolutamente essencial. A sociedade civil empoderada, que é uma provocação na ausência aqui da minha querida, nenhum péssimo exemplo, isso é muito importante, é importantíssimo, mas isso não substitui a política. Não acontecerá, jamais aconteceu. A condição de produzir o bom, bonito e barato é juro e condição do capital. Um garoto como vocês, hoje na Europa, pega $1000 ou €1.000 emprestado no começo, no 1º de janeiro, quando for no dia 31 de dezembro, está devendo €970. Assim mesmo, pega €1.000 emprestado e no fim do ano está devendo 970 ou €930, 930 para ser exato. Por quê? Porque a Europa, anticiclicamente, está fazendo com que o custo do capital seja mais baixo do que a inflação, para tentar tirar a Europa da estagnação econômica, e não vai sair por aí, não vai ser pelo consumo. Né? Sorte eu sei. Né? Né? Je m'excuse. Talvez uma coisa parecida com isso. Eu estou agora me exibindo aqui em São Paulo, porque a negada quer me fazer um malucão que só fala maluquice. Agora eu quero arranhar um francesinho onde eu estiver, eu saio do carro falando francês. É razoável. Né? Não pratico há muitos anos mais. Inglês é bastante mais razoável, porque eu tive período por lá. Enfim. O que não quer dizer que o cara não pode dizer um palavrão ou um desatino em francês, né? Enfim, vou brincando aqui. Então, a segunda grande característica desse bom, bonito e barato, aspas, 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 felicitante, é a tecnologia embarcada nele. Isso vale para produtos e serviços. Então, hoje, a tecnologia é tão sofisticadamente central ao bem ou serviço que nós aspiramos, como referência de sucesso, como símbolo da aceitação do garoto pelo grupo. Né? No Morro do Rio de Janeiro, o garoto precisa ter um tênis, não sei das quantas, a camisa Tommy Hilfiger, não sei o quê, porque, sem que ele esteja divertido, aquilo é um elemento simbólico da aceitação dele pelo grupo, pelas meninas e tal. E isto é uma tragédia. E a tecnologia, ao contrário do mito neoliberal, não é um domínio global. A tecnologia é cada vez mais um domínio intrinsecamente nacional. Quer exemplo? O Brasil é um de 8 países do mundo que sabe montar um avião. Repare que eu falei montar, não falei produzir. O Brasil sabe montar um avião. E aí, outro dia, a Venezuela, já faz um tempo, resolveu comprar um avião chamado Super Tucano, que apesar do nome é um puta de um avião. É um avião de treinamento militar e até, enfim, se envolve em operações reais. E o Chaves viu esse avião atuando no escaramuço entre a Colômbia e o Peru, como se houvesse alguma razão que justificasse o Peru e a Colômbia irem à guerra. Né? Falando aqui como bolivariano, essa palavra foi muito corrompida, mas eu sonho com a América Unida aí, não com essas maluquices só o Chaves encomendou 8 Super Tucanos da Embraer. E a Embraer subiu 30% das ações, contratou 600 garotos ali do ITA, do CTA, não sei o que e tal. Saiu uma notinha no Wall Street Journal, anunciando que a Venezuela estava comprando 8 Super Tucanos brasileiros. No dia seguinte, a empresa, não foi o governo americano, a empresa, alegando uma letrinha miudinha que tem lá no contrato, embargou a venda. Porque estava escrito lá que a empresa, que é grande fornecedora das Forças Armadas Americanas,
tira 99,4% do seu faturamento com as encomendas militares da OTAN e dos Estados Unidos e bota lá para servir, imaginando o que, é que o governo gostaria de... É um contrato. Eu me reservo o direito de te vender essa componente de aviônica, com o qual, repito sempre para brincar, o avião voa. Sem o qual o avião serve para amarrar jumento ou pendurar paletó. Mais nada. E aí o Brasil perdeu a encomenda. Eu estou dando esse exemplo porque é muito prático, muito real. Muito real. Então o domínio tecnológico de ponta é cada vez mais... Eu não estou falando em avião militar, eu estou falando em meio de diagnóstico médico, eu estou falando em química fina, estou falando em novos materiais, estou falando em supercondutores, estou falando em semicondutores, estou falando em robótica, estou falando em tecnologia, em mecatrônica, biotecnologia, mecatrônica, engenharia genética, que é o que interessa. E este é um domínio absolutamente nacional, ao contrário do mito neoliberal, do laissez-faire, do mercado, etc. E por terceiro, acordemos dos irmãos, dos compatriotas, porque isto já é um fato das vanguardas produtivas globais, mas a China vai fazer a planeta Terra tremer muito mais gravemente. E antes do planeta Terra tremer, ele vai destruir países que tenham similitude competitiva com eles. Leia-se, Brasil. Por que escala? Você pega o seguinte, a agenda Fiesp. Você olhar a agenda desses idiotas, né? Especialmente este idiota que está lá na presidência, a agenda é assim. A crítica ao custo do trabalho, a crítica aos encargos previdenciários, a crítica às questões da tributação, e como se isso fossem as travas da dificuldade competitiva brasileira, que é real. Pois bem, eu peguei um exemplo prático. Você desculpa o meu jeito de falar, mas a gente precisa tirar essas máscaras. Essas conveniências estão matando o Brasil. Estão matando o Brasil. Eu peguei um exemplo. Você pega uma fábrica de jeans na China, ela produz 1 bilhão de unidades por mês. 1 bilhão de unidades por mês. E aí ela vende, o custo de produção de um produto feito a 1 bilhão na quantidade, vai lá para o chão, porque é o pano que eles compram tal quantidade, que é o preço mais barato do mundo. Os custos fixos são relativizados a centavos e tal. E no output, ou seja, na venda, ele pode reduzir o preço da calça, o lucro na calça, por uma fração de centavo. Não precisa ser 1 centavo, não. Meio centavo remunera, porque 1 bilhão de meio centavos, né, por mês já dá uma lucratividade. Ou seja, esta camisa, esta calça, chega na Sulanca de Caruaru, onde a agenda Fiesp já se pratica, porque é um cluster, ou seja, um arranjo produtivo local, que o governo de Pernambuco fechou os olhos. Então lá não tem cargo previdenciário, não tem relação trabalhista, não tem custo do trabalho, não tem imposto, não tem INSS, não tem fiscalização do IBAMA, não tem absolutamente nada, e a calça da China, produzida nesta condição, lembre-se de tecnologia, lembre-se de financiamento barato, chega mais barato do que custa produzir a mesma calça na Sulanca de Caruaru. Por que eu dou essa pinicada nos empresários? Porque o Brasil é tão intoxicado ideologicamente que eles replicam a ideologia que os está destruindo. Sabe o Paulo Scaff, que eu não falei o nome ainda, vou falar, é um ex-industrial, falido. Não tem mais indústria. Sabe por quê? Porque era da indústria de confecção. Olha o que eu estou falando. Ele é um ex-indústria. Esse país é inacreditável. Um cara falido é o presidente da Federação das Indústrias do maior estado industrial do Brasil. Vamos ao segundo. Ao Rio de Janeiro, meu amigo Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, um ex-indústria, falido. Vamos à Confederação Nacional da Indústria, meu amigo Robson de Tal, mineiro, falido. É inacreditável isso. E aí você não tem interlocução e eles estão quebrando. O Brasil está se desindustrializando de forma acelerada e eles replicando a ideologia estúpida que os está destruindo. Que é o pior problema do dominado é esse. É ficar, sabe, simiescamente replicando a ideia que a cabeça dele pensante não consegue industrializar e processar dos outros, mesmo que seja ele próprio. E bota a culpa no Estado, porque cobra salário. Consta que a Alemanha não está tendo problema por causa de salário. Né? Não consta que o Japão tenha problemas previdenciários, ou tenha problema de competitividade global por questões previdenciárias. Né? Francamente. E eles não entendem que salário é custo, do ponto de vista microeconômico. Mas, do ponto de vista macroeconômico, por que a China tem uma escala de 1 bilhão?
porque ela tem um esforço de qualificar a renda e fazer o seu mercado doméstico, criar ambiente para ter escala. E daí ela tem uma plataforma global, porque ela começa a ocupar o seu mercado doméstico. Bom, este modelo faliu. E aí nós tínhamos um problema. E eu vou terminar, porque eu já me apaixonei pelo auditório. Não. É? Tá. Então eu vou falar só mais uma hora, bicho. Tá? Para a gente chegar no tempo contemporâneo e fazer um debate aí. A questão básica é a seguinte. Como isso aconteceu lá pelo ano 80, olha o que acontece com o Brasil, para a gente desfocar um pouco. Se aceitarem para argumentar que o ciclo nacional desenvolvimentista, por essas razões todas que eu descrevi, nos trouxe essa contradição competitiva, nós temos, arbitrando que foi o ano 80, vamos olhar o Brasil do ano 80 para hoje. Do ano 80 para hoje, o Brasil cresceu sua economia ridículos 2% ao ano em média. Eu peguei o ano 80, nós estamos pegando aqui fim da ditadura, o Sarney, o Collor, o Fernando Henrique, o Itamar, o Collor, o Itamar, o Fernando Henrique e o Lula. Posso dizer que o nosso problema, o buraco é bem mais embaixo. Então, de lá para cá, nós estamos crescendo ridículos 2% em média ao ano. Em média, tá? Porque a gente vai lá num ciclo, daqui a pouco eu explico, depois deprime, como estamos deprimindo dramaticamente agora, e tal. A população, no mesmo período, cresceu 1,7% ao ano em média. Ou seja, se você cresce a economia 2% e a população cresce 1,7%, todo e qualquer ganho de produtividade, nós estamos ganhando produtividade muito acelerada, que é trocando gente por máquina, modernizando os processos produtivos, na agricultura, no comércio, na indústria, na placa eletrônica, tira o trocador do ônibus, enfim. Se nós estamos vendo que o Brasil, nesse período, ganhou produtividade acima de 2% ao ano, aí está a explicação da nossa tragédia coletiva contemporânea. Podemos até aí. Mas e por que na época do Itamar e do Fernando Henrique, primeiro mandato, as coisas melhoraram? Porque nós tivemos ciclos de crescimento insustentável puxado por ciclos de estimulação ao consumo. Sabe a ideia felicitante, aspas, 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 de consumir como elemento? Nós tivemos isso. Com o real, nós cortamos o imposto inflacionário. Creiam, a inflação no Brasil não era uma doença da moeda, como nos manuais internacionais de economia, era uma jogatina, era uma canalice das elites que tinham indexadores protegendo seus ativos e mandavam o custo disso via Estado para a classe trabalhadora, que trabalhava durante o mês e recebia o salário defasado, 34%, 50%, né? Enquanto os produtores, 84% o Maílson da Noca, que hoje é consultor dessas elites. Inacreditável, o cara entregou a inflação de 84% ao mês e hoje é consultor dessa turma Fiesp aí. Não podia dar outra coisa, né? Isso é o Brasil. Sem se falar de canalice, na verdade ele vende, não tem mais capital. Está voltando até agora, né? Informação privilegiada de dentro do Banco Central. Essa é a questão. Por que a consultoria do Maílson, né, vale? Tráfico de influência que nos Estados Unidos e na Europa é cadeia boa, pena de 12 a 15 anos de prisão. E a turma acha que eu sou aborrecido, critico muito e tal. Que dia o povo brasileiro vai saber dessas coisas? Pois bem, hoje, todas as horas que me ouvir, eu vou contar. Eu vou contar, eu quero saber. Imagina como a minha vida tem sido fácil. Só no processo são 70. Todos de corruptos me processando por dano moral. Eles não me processam criminalmente, é só dano moral. Começou com o Question, o Satanás o tenha. Ou expiações aí na nossa crença. O outro ciclo de consumo foi agora com o Lula. E isso nos traz ao tempo presente. Como é que o Lula conseguiu pegar na crise do Fernando Henrique e pegou o salário mínimo de $76 a poder de compra, levou para $320 a poder de compra. Pegou o crédito no Brasil, que era 22% do PIB, levou para 55% do PIB, dirigido diretamente às classes menos favorecidas, construção civil, agricultura familiar, crédito consignado para os aposentados, enfim, e financiando o consumo. Né? Por que isso deu certo? Porque o Brasil viveu um ciclo artificialmente alto de preços de commodities. O que quer dizer isso? Quando o Lula tomou posse, o preço do minério de ferro, para dar um exemplo, estava em $50. No primeiro ano do Lula, o preço do minério de ferro passou para $190.
O barril de petróleo, quando o Lula entrou, estava 50, 48 e tal. Quando a gente fez a lei de partilha, e eu fiz um discurso lá dizendo que por menos disso derrubaram o Mossadegh no Irã, por muito menos da lei do que nós fizemos aqui na lei de partilha, e isso é o grande assalto que está acontecendo no país hoje, o Brasil estava vendendo o barril de petróleo a 110 dólares. E assim sucessivamente. Aí o que acontece? No ano 13, a China, pela crise de 2008, Europa, a China começa a claudicar e eles controlam os preços dessas commodities. Resultado prático. No ano 14, o minério de ferro que estava a 190 dólares caiu para 38. O barril de petróleo que estava a 110 caiu para 30. Todos os nossos produtos, commodities, são produtos de baixo valor agregado, que artificialmente altos pagavam a conta do modelo de consumo que nós adotamos, que é assentado na indústria de alta linhagem, toda estrangeira. Um carro desse que está estacionado aí fora, diz assim, é montado aqui, está 80% do dinheiro desse carro é importado, são importados. 80% do valor de um carro médio brasileiro. Não estou falando de um carro de top que é 100. Então nós estamos virando um país sem agregação de valor nenhum e alimentamos por um ano, 10 anos, uma década, neste último ciclo, a crença. E começou a fazer, com a desorientação do Guido Mantega, a ideia de fazer renúncia fiscal para estimular o consumo. O consumo caindo e a gente fazendo renúncia fiscal para estimular um consumo que não aconteceria. Resultado, tudo esse montante de dinheiro foram 84 bilhões de reais. Eu não perdoo. 84 bilhões de reais de renúncia fiscal no ano 2014. Todos remessa de lucros aos estrangeiros. Tudo remessa de lucro aos estrangeiros. Não ficou um centavo no Brasil. Resultado prático, quebramos. Né? E hoje em dia não é mais como se quebrava no passado. Como é que a gente quebra? A transmissão desse fenômeno externo, da ponta externa, vem para dentro pela desvalorização da nossa moeda. Porque funciona no mercado de câmbio igual funciona no mercado de banana. Se você tiver pouca banana e uma necessidade muito grande de banana, e muita gente querendo e podendo comprar banana, o preço da banana sobe. Se você tem um desequilíbrio na questão cambial, você precisa de uma montanha de dólar. Estou falando para você chegar a 200 bilhões entre déficit manufaturado e déficit de transações correntes, mas a gente compensa aí um pouco mesmo com os preços mais baixos, então nós estamos falando de 150, 170 bilhões de dólares por ano de necessidade externa de financiamento. Como você não tem, resultado, o preço do dólar que raiou em real sobe. E aí ninguém compra dólar, mas o povo come pão. E pão é trigo, e trigo é dólar. Ninguém compra dólar, mas o remédio brasileiro, dada a nossa imprudência, a falta de uma política industrial de comércio exterior, qualquer compromisso com o projeto nacional, 76% da química fina dos nossos remédios são importados. Resultado, se você precisava de R$ 2,30 para comprar um dólar de paracetamol, agora você precisa de 4, 3,50, 3,80. Quando tem a desvalorização, o resultado, o preço do paracetamol, que é o Tilenol, sobe. Ninguém compra dólar, mas anda de ônibus. Lembra os 3,20? É isso aí. Porque a gente comete a estupidez de vender petróleo bruto barato e comprar derivados de petróleo, diesel e gasolina do estrangeiro, caríssimo, em dólar que a gente não emite. Resultado, se a gente precisava de R$ 2,30 para comprar um dólar de passagem de diesel, e precisamos agora de R$ 4,00 para comprar o mesmo dólar de diesel, o preço do diesel sobe, o preço da passagem de ônibus sobe ou o sistema quebra. Simples assim. E aí apresenta-se uma miragem de inflação, porque os preços relativos, isso não é inflação, isso é uma mudança, isso aí não está nos manuais. A gente precisa entender fora dos manuais, porque isso é uma mudança de patamar relativo de preço, once and for all. É o seguinte, assim, sabe, negado, vocês estavam planejando ir para Miami, desce todo mundo que não é mais possível. Isso não é inflação, é uma mudança de patamar relativo. Nunca houve na história americana, por exemplo, uma desvalorização de 20% do dólar americano. Nunca houve. Nós tomamos agora de 50%, 47%. Isso não está nos manuais. E você não tem... Aí o que os imbecis aqui, não é imbecil não, tudo jogador pesado. Apresenta-se a miragem de inflação e eles resolvem fazer o receituário do senhor Fernando Henrique, que o Lula conservou e legitimou agora com carimbo de esquerda. Pá! Né? Isso que é o problema. Esquerda e direita são reais. Adjetivos, não. Esse é o problema. Para fazer o pacto, beijou a cruz, acertou-se aí e tal, para fazer o negócio aí e tal, foi muito bem, foi muito bom enquanto durou. Fato. Nós agora atiramos na inflação com a maior taxa de juros do mundo. Lembra do bom, bonito e barato?
cuja característica é se financiar com juro negativo, o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo por causa disso. E aí eu queria que ela estivesse aqui presente para eu dizer para ela uma certinha para ela abrir o olho. Não é com o imbecil desse, como é que chama? Esse imbecil lá de Boliviana. Viena não, Boliviana. Esse daí. Esse imbecil, ele ouve o galo cantar e não sabe aonde, porque é tudo intoxicado. Mas há uma questão concreta, é assim, num país onde a taxa de juros que o governo paga por um papel põe-se consistentemente acima da rentabilidade média dos negócios, esta economia tende à paralisia. Compreende? Sim, se a taxa de juros que o governo paga por um papel é 14,25 e eu comprar de uma costureira uma roupa, e de mulher para mulher, Marisa e tal, e eu ganhar 7%, eu só vou demorar nesse negócio enquanto eu não abrir o olho. Porque das duas, uma, ou eu tenho dinheiro e boto no banco e ganho mole, sem ter trabalho, sem pagar imposto, sem ter que dar satisfação, nem fazer uma governança corporativa muito respeitada, etc, etc. Ou eu não tenho dinheiro, que é a realidade média brasileira, o pulso empreendedor extraordinário, mas baixa formação bruta de capital. Então, no Brasil é muita ideia e dinheiro nenhum. Então, se você precisa do dinheiro do banco, como é que você vai tomar um dinheiro no banco para botar num negócio cujo lucro lhe dará menos do que o juro que você vai pagar para o banco? Alguém precisa ser economista para entender esse truísmo? Pois bem, desde os anos 80 nós estamos nessa. Aí vai entender por que nós estamos nos desindustrializando. Porque o ex-industrial confecção Paulo Scarpa não abre a boca para falar sobre isso. Por quê? Porque a elite brasileira intoxicada, ela é esquizofrênica. No balcão, na roça, no negócio, ela sente que tem uma coisa errada. Mas ela apropria algum excedente, aí hospeda no juro. E aí vira cripto conservadora. E não tem mais veleidade de nada, né, de produzir, né, de riqueza versus dinheiro, que ela falou brilhantemente aqui. Ela tem a veleidade, né, da produção, de ser uma pessoa reconhecida, ter Instagram, ter ser muito bem seguida. E são motivações fora de ganhar dinheiro. Porque se ela fosse pensar em ganhar dinheiro mesmo, eu ia dizer essa homenagem a ela aqui. Ele ia ter que pensar em vender para alguém que tem escala e botar o dinheiro no banco. Que é o que está todo mundo fazendo no Brasil. Então, repare bem, nós temos um problema, esse problema é de conflito distributivo, e esta conta de juro vai levar, neste ano da graça de 2016, 45,17% do orçamento da União Brasileira. Prestem bem atenção no que eu estou acabando de dizer. Este ano, em 2016, nós vamos a 15 milhões de desempregados, recorde histórico. A consequência óbvia disso é a violência, que vai estar já se incrementando pesadamente. A consequência disso são falências concordadas, que hoje se chama de recuperação judicial. A consequência iminente disso, no próximo ciclo, é uma crise no setor bancário. Porque aqui já ninguém está pagando ninguém, só a concordata, que é a recuperação judicial, dá 65 bilhões de reais. Agora, onde foi? No mercado? Banco Itaú, Banco Santander, Banco Bradesco? Não, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Dinheiro seu, meu, o nosso dinheirinho, esse que nós estamos agora sendo chamados. Pois bem, 45,17% do orçamento da União serão expendidos, gastos esse ano em juro e amortização. Os outros 54,83% é para tudo o mais. O que eles estão propondo agora, depois do golpe feito? São 3 tarefas. A primeira, encerrar a Lava Jato. Já brincamos demais desse brinquedo, chega e tal, ainda tem um maluco pensando que vão prender o Lula, vão nada, não vão prender o Lula, porque se prender o Lula, a catástrofe grega, a tragédia grega, se aperfeiçoa pegando um tão graúdo quanto ele do outro lado, e isso eles sabem. Nós em Brasília vivemos um segredo de polichinelo. Todo mundo sabe da roubalheira de todo mundo. Todo mundo sabe da roubalheira de todo mundo. Alguns poucos escapam, podem acreditar nisso, e podem falar à vontade que tiverem vontade de falar, porque não devem nada a ninguém. Mas, mesmo lá em Brasília, de lado a lado, PT, o maior defeito do PT é imitar o PSDB nas piores práticas. Acreditando que, repetindo o crime do adversário, ficaria impune. Só que o adversário é sócio da Globo, é sócio da Veja, é sócio da eleição. Esse é o problema. Sócio mesmo. Sócio mesmo. A privatização das telecomunicações foi um pedaço de cada um desses favores imensos para cada um desses grupos de mídia no Brasil. A Globo foi salva da falência porque acreditou no câmbio de Fernando Henrique
por uma montanha de dinheiro do BNDES. Simples assim, nenhum problema, está tudo certo. Agora, para cima de mim, não. Vamos conversar. Então, primeiro objetivo, encerrar a Lava Jato. Segundo objetivo é controlar o orçamento da União para gerar excedentes a qualquer custo social e político para botar no bolso sem fundo da dívida. Isto é a emenda 241 aí em votação. E isso significa uma coisa muito concreta e prática, é a revogação da bem-intencionada, ainda que incongruente, Constituição de 88. Revoga, pura e simplesmente. E ainda antes da gente representar o Supremo Tribunal Federal, um ministro do Supremo Tribunal Federal vai à televisão e defende. Seu colega jurídico Gilmar Mendes. Eu estou ferrado. Né? Mas não é possível. Isso vai ter 1 milhão de ações. E o Supremo vai ter que examinar, porque, na minha opinião, de ex-professor de Direito Constitucional, não sabia? Foi monitor do Paulo Bonavide, um grande constitucionalista, respeitado mundialmente. Tá, pois bem, na minha opinião, essa emenda é inconstitucional. Essa emenda fere cláusulas pétreas e já há julgado do Supremo. Aí o ministro vai à televisão no Brasil e dá uma declaração. Você imagina um ministro da Suprema Corte americana dizendo o seguinte: essa emenda aí é muito boa. Imagina. É claro. E é assim que tem que ser. Né? Pois bem, e o terceiro objetivo já estão praticando também. É, a partir do petróleo, e a desnacionalização do petróleo, sem nenhuma razão. Eu estou lhe dizendo a vocês que o petróleo está num preço muito baixo. O Brasil está produzindo hoje 3.300.000 barris de petróleo. Metade disso já é pré-sal. Não há nenhuma razão para apressar investimentos. E o Brasil está sobrando petróleo. Estamos exportando a preço de banana para o estrangeiro. Venderam agora o campo de Carcará por uma estatal. Eu me odeio. O Brasil privatizou o campo de Carcará, que a Petrobras gastou uma fortuna nossa para descobrir, para ponderar, para curvar as reservas, certificá-las. E aí o tinhoso aí, que está o golpista salafrário, né, que está no poder do Brasil, vendeu o campo de Carcará para um estatal da Noruega. Uma estatal da Noruega. Ou seja, transferiu isso do povo brasileiro para o povo norueguês, um patrimônio que pertence aos nossos filhos e netos. Sabe quanto saiu, filho? Eu tive a paixão de fazer o cálculo. Sabe quanto saiu um barril de petróleo? $1,35. $1,35. É evidente que nós temos que ponderar em cima disso os investimentos que eles vão fazer, mas, porra, o petróleo está 52, não dá para dar nem $2, fica com 50. E tudo na nossa barba. E diante da nossa catatonia, porque estamos distraídos pela novelização do escândalo que nos fez descrer na política como linguagem. E aí vocês elegem o Dória. Vamos dormir com o barulho dele. Muito obrigado, Ciro, por essa aplicação prática, por essa aula, acabo de vir aqui, sobre o que um político tem que fazer aqui no nosso país, que é se jogar para entender os nossos problemas, propor soluções e assumir riscos. E o que você fez aqui é uma lição para todos nós. Eu te agradeço muito, porque você ensinou nossos alunos aqui. Então você foi nosso professor de fato. Muito obrigado mesmo. Eu queria abrir para, no máximo, 2 perguntas, porque a gente está quase 11 horas e se nós tivermos problema com o horário,